A ideia de transferir tecidos de um organismo para outro não é recente. Na antiguidade encontramos dados, lendários, claro, de sua ocorrência. Na tradição chinesa, por exemplo, nós encontramos uma troca de órgãos entre dois irmãos feitas por um médico chinês, naturalmente, chamado Pian Xiao, 300 anos antes de Cristo. Estudos arqueológicos realizados no Egito, na Grécia e na América pré-colombiana registram o transplante de dentes. Na era medieval, os médicos Cosme e Damião teriam efetuado o transplante da perna de um etíope para um branco. Saindo do campo das pretensões e fantasias, tem-se que os transplantes só foram possíveis atualmente com o refinamento jurídico, como todos sabem, e com os avanços que acompanham diversas áreas do saber médico, principalmente a descoberta dos grupos de tecidos HLA, que dizem com o sistema imunológico, que define as compatibilidades necessárias, os mecanismos de rejeição, e enseja o aperfeiçoamento de drogas imunossupressoras e outras. A primeira cirurgia, como também sabemos, com êxito, foi de transplante de rim, feita em 1954 em Boston, por David Hume. Mas a intervenção que ganhou destaque mundial aconteceu em 67, quando Christian Bernard, na cidade do Cabo, realizou o primeiro transplante cardíaco. Com o desenvolvimento dos transplantes em diversos países do mundo, surgiram naturalmente as implicações jurídicas. A primeira lei importante, já definindo como crime o recebimento, o pagamento pelo fornecimento de um órgão, foi na Inglaterra, em 1989, e é conhecida como Human Organ Transplant Act. Interessante anotar que, embora pretendendo adotar leis proibindo a reprodução humana por clonagem, a Câmara dos Lordes aprovou recentemente lei ampliando o uso de tecidos embrionários e facultando experiências com embriões com menos de 14 dias, visando a produção de órgãos para transplante. Como você sabe, a repercussão dessa decisão foi muito grande em todo o mundo. Em 1991, a Organização Mundial da Saúde, assustada com a expansão do comércio de órgãos nos países em desenvolvimento, recomendou a todas as nações componentes a adotar medidas restritivas idôneas, baseando-se no princípio jurídico de que o direito é patrimoniais. Direitos patrimoniais, por exemplo, tem uma casa, tem um cachorro, tem um gato. Não é esse direito. Não é disponível. Na França, 2 leis foram aprovadas em 94, dispondo que o corpo humano é inviolável e nenhum de seus elementos pode constituir objeto do direito patrimonial. Estabeleceu, pela primeira vez, uma pena de 7 anos de detenção, mais a indenização, para o crime de obtenção de órgãos de uma pessoa mediante pagamento. A mesma pena, aliás, aplica-se lá ao anúncio da venda do próprio órgão, que está se tornando uma coisa muito comum, inclusive no Brasil. Pouco a pouco, outros países passaram, então, a editar legislação civil e penal de caráter morto, integra a personalidade humana. O órgão de um são chamados bens da personalidade extra commercium, não podendo ser cedidas a título oneroso por força da própria Constituição Federal. O artigo 190. Passar daqui a pouco a comentar.
Assim, o direito da personalidade ao corpo vivo ou morto apenas poderá ser disponível a título gratuito e com as limitações impostas por normas de ordem pública. Diz a Constituição da República, de outubro de 1988. Observe que antes, portanto, da lei inglesa de 1989. Diz a Constituição, no artigo 199, que a lei disporá sobre a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vetado todo tipo de comercialização. E em 1992 surgiu a Lei 8.489, regendo, agora sim, oficialmente, a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, e com ela uma série de polêmicas. Essas polêmicas duraram 5 anos. Em 1997 surgiu a lei que está hoje vigorando, a Lei 9.434, que alterou a lei anterior, mas introduziu algumas novidades, como, por exemplo, a doação presumida, segundo a qual todo cidadão brasileiro seria doador automático de órgãos ou partes do corpo humano, a não ser que manifestasse expressamente na sua carteira de identidade ou na sua carteira nacional de habilitação que não era doador de órgãos e tecidos. Tal disposição trouxe como resultado algumas perplexidades. Imagine-se, por exemplo, que foi constatado de que crescia muito a quantidade de não doadores. Mas agora, em 2001, em março passado, surgiu a Lei 10.211, que convalidou uma medida provisória que já foi editada nesse sentido em 1999, e que alterou esta lei, citada, 9.434, estabelecendo o quê? A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para o transplante ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória até o 2º grau inclusive, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Então mudou completamente o eixo. É a família que decide, tratando-se, evidentemente, de um ser humano falecido. Mas, em se tratando de uma pessoa com seu corpo vivo, nós aqui usamos pessoa, palavra propositadamente, que a pessoa pode estar encarnada e desencarnada, é sempre uma pessoa. Permite-se que essa pessoa, juridicamente capaz, possa dispor gratuitamente de tecidos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes, mas só em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau. Para autorização para o transplante para qualquer outra pessoa depende de autorização judicial, que deve ser requerida em nome deste doador em potencial. Naturalmente que a questão da medula óssea, o transplante da medula óssea, ele escapa a essa legislação, é livre. Hoje, considerando-se, então, que dispõe a Lei 9.434 de 97, o decreto que a regulamentou, 2.268, também de 97, e esta lei que eu citei há pouco, que acabou com a doação presumida, 10.211, pode, em síntese, estabelecer o seguinte quadro hoje dentro do ordenamento jurídico brasileiro com relação a transplante. Toda disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou post-mortem para fins de transplante ou tratamento deve ser gratuita. A retirada de partes do corpo de pessoas falecidas depende da autorização do cônjuge ou do parente. A retirada pós-mortem de partes do corpo humano
destinadas a transplante ou tratamento, deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. E aí tem uma discussão muito grande dentro da doutrina, dentro do biodireito, porque não se trata de um diagnóstico, na verdade é mais um prognóstico e assim por diante. Mas a lei diz assim, que deve ser precedida de um diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos não participantes da equipe de remoção, admitindo-se a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e atestação da morte encefálica, não podendo ser efetuada a retirada de qualquer tecido, órgão ou parte do corpo humano, se não for possível a identificação do falecido. A família carente de recursos financeiros poderá pedir o diagnóstico da morte encefálica, poderá pedir que essa morte possa ser acompanhada por um médico indicado pelo SUS. O diagnóstico da morte encefálica será confirmado segundo os critérios clínicos e tecnológicos definidos em resolução do Conselho Federal de Medicina. E diz o Conselho, dispõe o Conselho, que um desses 2 médicos que vai fazer o diagnóstico tem o título de especialista em neurologia. E, como você sabe, é uma coisa fácil de encontrar no Brasil. Então, incrível. Mas é um dado que está aí. Agora, imagine-se o que acontece no nosso interior desse imenso Brasil. Vamos catar um especialista em neurologia, que exige diversos exames, muitos aprofundamentos, e não são fáceis de serem encontrados por aí. Não estou falando em neurologista, especialista em neurologia. A remoção pós-mortem de partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita com a permissão expressa de ambos os pais ou de seus responsáveis legais. Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, e após a necrópsia, se for o caso, o cadáver deverá ser condignamente recomposto para ser entregue aos parentes ou responsáveis pelo sepultamento. A pessoa capaz pode dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou partes do próprio corpo, para fins de transplante e para finalidades terapêuticas, né? A gestante é vedado o dispor dos tecidos, a não ser no caso, como dissemos, do transplante de medula óssea. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, inscrito na lista única de espera, após devidamente aconselhado. Eu quero anotar que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, hoje, exigindo que essa lista única seja publicada para conhecimento de toda a sociedade brasileira. Se o receptor for juridicamente incapaz ou estiver sem condições de se manifestar, o consentimento para a cirurgia será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Surge nessa lei citada o Sistema Nacional de Transplantes, encarregado do processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes retiradas do corpo humano para finalidades terapêuticas. O processo de captação e distribuição desenvolve-se com base nas comunicações de morte encefálica e verificadas em todo o território nacional. Surge também nos estados as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, que são as unidades executivas das atividades do Sistema Nacional de Transplantes. Essas centrais é que são responsáveis pelo encaminhamento e transporte de tecidos, órgãos e partes ao estabelecimento autorizado para o transplante. Todos os estabelecimentos de saúde deverão comunicar à central do seu estado, em caráter de urgência, a verificação em suas dependências de morte encefálica. A retirada de partes do corpo vivo será sempre precedida da comprovação
de que houve comunicação do fato ao Ministério Público. Isso é um dado muito importante. A direção da instituição ou os médicos deverão comunicar, antes da retirada, ao Ministério Público e a outros órgãos, inclusive a polícia, que está sendo retirado um órgão, para que, se houver alguma suspeita, possa ser ainda apurada enquanto for tempo. Em razão da distância ou das condições de transporte, o transplante poderá ser feito sem que seja considerada a lista única. Nesse caso, basta a central de notificação do seu estado autorizar e o transplante, a remoção do transplante é feito no próprio local, quando as condições são inviáveis para o transporte. Essas centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos também são obrigadas, quando houve omissão lá na instituição, também são acionadas, obrigadas a acionar o Ministério Público do Estado. Isto visa reprimir ilícitos, como nós já mencionamos. E reportando-nos a ilícitos, consigne-se que esta lei 9.434 estabelece sanções penais sérias, bem significativas, além das administrativas. As penas vão de 2 até 20 anos de reclusão e multa. Por exemplo, para a compra e venda de tecidos, comércio de tecidos, órgãos ou partes, a pena prevista é de 8 anos de reclusão. Incorre na mesma pena que o intermediário, aquele que promove, facilita ou ofere qualquer vantagem de transação. Quer dizer, o corretor de órgãos, que nos Estados Unidos é muito comum hoje, este corretor de órgãos, ele receberia uma pena de 8 anos de reclusão, ou pelo menos até isso. Se a remoção de qualquer parte de pessoa viva resultar em sua morte, olha a situação dos profissionais lá desprotegidos no interior às vezes. Se a remoção de qualquer parte de pessoa viva resultar em sua morte, a pena é de 20 anos. Quer dizer, é uma pena entre homicídio simples e homicídio qualificado dentro do Código Penal. Que homicídio simples é até 12 anos, o qualificado são 30 anos. E aqui a pena é para 20 anos se acontecer uma morte. Se a remoção for feita mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, a pena é de 8 anos. E assim por diante. O nosso tempo está se esgotando, conforme os avisos que estamos recebendo. Só queremos dizer que, a propósito de crimes ilícitos e apenações, tramita hoje no Congresso Nacional uma lei que busca definir também o tráfico de tecido, órgãos e partes do corpo humano como crime hediondo, que além de uma pena mais severa, a execução dessa pena também é muito mais áspera, não é? O preso é cumpre em presídio e não pode sair, não tem condições. Bem, meus amigos, essa em síntese é a nossa realidade jurídica brasileira em relação ao transplante. Mas nós estaremos aqui à disposição para esse e outros temas dentro das nossas limitações. E o nosso tempo cumprimos.